Fala pessoas do Conversa Elegante, estamos aqui em um vídeo um pouco diferente. Eu sei que vocês não estão acostumados a me ver em carne e osso, por assim dizer, né? Mas no vídeo de hoje eu quero trazer um papo elegante para conversar sobre a cultura woke na cultura pop. Por conta disso eu trouxe um convidado que faz parte daquela famosa legenda LGBTQIA pra gente debater um pouco sobre a cultura woke, se ela faz sentido nos dias de hoje, se ela é importante ou se ela é simplesmente uma besteira fútil. Esse aqui é o Rafael Bittencourt, meu amigo e professor de piano e dono dessa belíssima casa que eu invadi pra gravar esse vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai explicar um pouco sobre a cultura woke, dando a minha opinião e contribuindo com a opinião dele. Então, muito bem, senhor Rafael. Por favor, conte um pouco sobre quem é você, por que eu te convidei hoje e quais são os motivos de você estar aqui nessa entrevista elegante, por assim dizer. Eu fui convidado porque eu fui professor de piano do Gabriel por um bom tempo. Depois o Gabriel se tornou professor também, né? Tá aprendendo muitas coisas ainda, mas ele era um ótimo aluno, né? Então ele se desenvolveu rápido. Ele me escolheu porque, dentre as minhas muitas peculiaridades, eu sou uma pessoa assexual. O que é uma pessoa assexual? Eu não tenho atração sexual, eu não tenho interesse nem por homem e nem por mulher. Eu simplesmente não tenho interesse em nada. O assexual, ele tá na legenda LGBTQIA. É a letra A. LGBTQIA. Eu respeito quem gosta do movimento, quem se sente representado. Eu já falo que eu não me sinto representado por esse movimento. Da maioria do meu círculo social, das pessoas que vão nessas paradas, que defendem essa bandeira, elas não sabem o que é uma pessoa sexual. Elas não sabem, tirando as 4 primeiras letras, elas não sabem o que são as outras letras, elas só estão lá chacoalhando uma bandeira com arco-íris. Que é muito importante defender aquilo, seja lá o que for aquilo. Também vou debater hoje sobre os preconceitos dentro dos preconceitos, né? Pois então. Tá muito bem. O primeiro tópico que eu quero trazer aqui pra esse vídeo é, enfim, o que é a cultura woke, né? E por que ela existe, por que ela é tão forte nos dias de hoje, né? Na verdade, a cultura woke, ela se criou por conta da falta de representação de minorias no cinema e na cultura, enfim, músicas, etc, né? E foi uma forma dos estúdios fazerem uma reparação histórica e trazerem mais representatividade para certos grupos no cinema, na música, nos jogos e por assim vai. É sobre se a cultura woke ela realmente contribui para que as pessoas se sintam representadas, ou ela só usa essas minorias para conseguir biscoito. Eu acho que existem casos e casos. Eu acho que em certos casos funciona muito bem, porque eles criam personagens interessantes para a legenda LGBTQI+, né, que contribuem como a Ellie do The Last of Us, mas tem certos personagens que eles fazem de qualquer jeito, e isso eu já acho uma forma de preconceito, né? É um preconceito pelo caso que eles fazem algo só para ter, mas não para contribuir para o produto final. O que tu acha a respeito disso, Rafael? Eu não dou muita bola para a cor da pele do personagem, para a orientação sexual do personagem, de um filme, de um livro. Eu quero que a história seja boa. Se o enredo for bom e a história for boa, tanto faz. Eu acho que o que acontece às vezes é que o pessoal se perde, fica tão preocupado com esses detalhes da cor da pele, com a orientação da pessoa, com a classe social da pessoa, com que grupo que ela, com que minoria que ela faz parte. Vamos botar um asiático aqui, vamos botar um chinês, vamos botar... E daí às vezes não tem história. Ou a história é muito ruim, é muito pobre. E eu acho que no momento que automaticamente a história for boa, o público vai gostar. É a minha opinião, assim, acho que às vezes falta enredo, falta conteúdo. Inclusive, acho que poderia ser melhor explorado. Nós temos poucos filmes e poucas séries de TV que exploram personagens que sejam como eu. Por exemplo, uma das poucas exceções é o Todd, do BoJack Horseman, não sei quem já assistiu. É um desenho, né? Eles aceitam com a maior naturalidade. Até a namorada dele aceita de boas. What's your deal? I don't think I'm straight either. I don't know what I am. I think I might be nothing. Isso aconteceu comigo na minha vida pessoal, né? Ainda bem. Mas não é sempre. Eu sei que não é sempre que acontece assim, mas ficam se preocupando muito em botar o G, o L, o B e o T nas histórias. Mas quando o personagem é A, um assexual que nem eu, vamos botar uma namoradinha pra ele, vai ficar tão sem graça se não tiver uma namoradinha. E isso acontece muito. Um exemplo é o Jughead do Riverdale. Nos gibis, ele não tem interesse romântico nenhum. O criador diz que ele é assexual e eles botaram uma namorada pro cara na série, porque ficar sem graça ele ficar solteiro. Por que diabos vai ficar sem graça? Não tem, 15 personagens? Por que um não pode ser solteiro? Por que tem que ser os 15 com namorada? Os 15 tem que ser casado? Nesse movimento de se incluir, de se aceitar as diferenças, de aceitar as pessoas, vamos incluir a todos, né? Eu acredito que ali dos anos 90 para os anos 2000, a gente atingiu um equilíbrio, uma fase boa. E depois ali, sei lá, por 2012, 2014, começou a ficar o mesmo preconceito, só que ao contrário. Eu vou dar um exemplo, assim. Começou a ficar forçado, né? Isso, eu vou dar um exemplo. Aqui na minha cidade tem uma rede de lojas de roupa. Em 2014, há 10 anos atrás, o uniforme para
trabalhar lá era roupa social e você não podia ter uma tatuagem aparecendo, um piercing, nada. Ai, que coisa preconceituosa, tem que mudar. Talvez. Mudaram. Como é que está agora? Eu só vejo o funcionário, o uniforme, ele é esporte agora, não é mais social, e eu só vejo o funcionário com um monte de piercing e com um monte de tatuagem. Nada contra, metade dos meus amigos tem piercing e tatuagem. Não tô falando mal, o ponto não é esse. Eu acho que se eu largasse um currículo pra trabalhar nessa loja, não ia me pegar. Esse visual clean, entre aspas, limpinho, sem tatuagem e sem brinco. Eu acho que o importante é o currículo, sabe? Tem que ser o currículo da pessoa. Eu acredito que eles já olham, esse cara aqui não tem uma tatuagem piercing, já joga esse currículo fora que não quero. Mas sabe que eu acho que em qualquer trabalho a pessoa tem que estar bem vestida. Eu acho que não é uma questão de... Às vezes é uma questão de preconceito, mas é uma questão do ser humano, assim. Toda vez que tu vai olhar pra uma pessoa, a primeira coisa que tu vai reparar é a aparência. Tu não vai reparar na personalidade dela, porque tanto que tu não tem como, né? Não tem como tu reparar na personalidade antes da aparência. Então eu acho que todo mundo no trabalho deveria se vestir bem. Ou pelo menos se vestir da forma correta como seria naquele trabalho, né? Se tu tá indo numa loja de street, uma loja de skatista, né? Que vende roupa de skatista, eu acho que faz sentido tu tá vestido como um skatista. Mas agora, se tu tá indo num supermercado, eu acho que faz sentido a pessoa tá com uma guaninha polo com a logo do supermercado. Eu acho que as tendências de como a pessoa tá vestida tem que estar alinhado com o negócio da pessoa. Outro personagem também que o criador diz que ele é assexual, ele não gosta nem de homem e nem de mulher, ele não gosta de nada. É o Sheldon. Você não gosta que as pessoas te toquem. Como é que você vai transar? Mas pra que eu ia querer transar? O que fizeram de uma temporada pra outra, se eu não me engano, acho que até o criador do personagem estava de férias quando fizeram isso. Simplesmente ele me aparece com uma namorada. Daí inventaram que ele, sei lá, tem as necessidades anuais dele, mas tipo, por que os amigos dele não podiam estar namorando e ele continuar sendo o personagem que ele já era? Entendeu? E depois de algumas temporadas, todo mundo tem uma namorada. Todo mundo começa a namorar de algum Um exemplo também de como um enredo bom não faz diferença essas coisas. É bem antigo, nem existia a palavra assexual, mas o criador do Sherlock Holmes disse que ele não tinha interesse romântico. Ele não era homossexual. Não fazia ideia disso. Sim, então assim, alguns filmes botam ele com uma namorada, o enredo sendo bom, eu não dou bola. Mas assim, tem filmes que ele passa o filme todo solteiro, não se interessa por ninguém, não termina com ninguém, e o filme é um baita do filme. Por causa dos livros, às vezes. É que eu acho que no Sherlock Holmes não faz tanta diferença, porque o foco dele não é o romance. Exatamente, o que vai mudar? Não muda nada. Não vai mudar nada? Não muda nada. Não vai interferir na história. Assim como uma coisa que tá bem recente aí também é o trailer de Como Treinar o Seu Dragão, né? Que a menina que era viking, a Astrid, ela acabou sendo trocada por ela era uma personagem branca e loira, nórdica, né? Na animação. E agora ela virou uma personagem de cabelo preto e negra. Ah, eu não vi isso aí. Sim, mudou completamente a etnia dela. E isso é algo que geralmente as pessoas falam, né? E eu até concordo em partes que é questão que não faz sentido porque naquela região não existia um negro. Sim, é a mesma coisa que você fazer um filme retratando o Japão do ano 1200, que eles não tinham nem contato com o mundo ocidental ainda, né? Os primeiros ocidentais que entraram no Japão foram os portugueses por volta de 1400. Então vamos fazer um filme antes disso, daí nós vamos botar uma pessoa negra lá no meio dos japoneses. Ou um japonês mestiço no meio, não existia naquela época. Não é questão de ser preconceituoso. Eu acho que as pessoas confundem. Ah, mas eu vou fazer uma peça de teatro na escola, eu vou retratar o Japão feudal, então eu não posso participar. Daí na peça da escola pode participar. Não, é um filme de Hollywood retratando aquela época, é uma peça da escola. A gente usa o pessoal da turma que tem. Sim, não faz A sentido. gente usa o RH disponível no momento, o material humano disponível naquele momento. Mas aí qual que é o argumento disso? Também não existiam dragões. Ah, mas é que se passa naquela época. Mas também, tudo bem, se quiser colocar, Mas dá liberdade pra pôr. essa é uma liberdade artística, né? Só que eu ainda assim acho que não faz sentido pra pensar. Sem falar que eu acho que é importante tu manter a fidelidade, né, com o personagem. A própria atriz do The Last of Us, da Ellie, na série do The Last of Us, ela é uma personagem da mesma etnia da Ellie dos jogos. Só que ela tá muito diferente. O rosto dela não é parecido, né? Eu particularmente não gostei daquela atriz, eu achei estranha. Mas o problema não é questão de etnia, o problema é que não tá fiel ao material original. Eu gosto quando tem fidelidade ao material original. Quando eu vejo a Ellie do The Last of Us e vejo a Ellie do The Last of Us da série, eu não consigo sentir que é a mesma pessoa. São pessoas diferentes. É um exemplo interessante a Liga da Justiça, que nem eu falei, nos anos 2000, né? O Lanterna Verde novo, ele é negro. E essa câmera era uma personagem que já existia. Eles trocaram, ele ficou como protagonista, né? O Lanterna Verde e Branco ficou secundário. Mas é muito boa a história, o enredo é bom, ninguém reclamou. E é um dos melhores Não desenhos. teve nenhuma reclamação na época de terem mudado a cor do personagem. Porque a história era boa. O próprio Nick Fury,
o Nick Fury dos quadrinhos, ele era branco. Só que quando foi pro cinema, até um pouco antes, né, ele virou o Samuel Jackson. Eu acho que foi uma troca boa. O problema é que quando tu tem personagens que já estão na memória popular da pessoa, por exemplo, tu pega, sei lá, a Branca de Neve. Se tu botasse a Branca de Neve como uma personagem negra, o que tu acha que seria? Porque faz sentido na história da personagem ela ser uma personagem branca. Não, sim, porque faz sentido mudar. Não faz sentido, porque o nome dela é Branca de Neve justamente por causa da cor da pele dela. Essa coisa que se eu tiver, pegar cachinhos dourados e trocar a cor do cabelo. Exatamente. Botar uma ruiva pra fazer. Concordo. Cachinhos ruivos. Não faz sentido, né? Outra personagem também que não tem interesse romântico é a Elsa, do Frozen. Tem muita gente, inclusive tem um movimento, muita gente torcendo para a Elsa gostar de outra mulher. A Disney diz que ela não gosta. Não sei se não vão mudar de ideia por causa da pressão popular do terceiro filme, mas a Elsa, ela seria um personagem assexual. E já tá representando mas nós queremos representatividade LGBTQIA, tá lá a letra A. É que quando as pessoas falam isso, na verdade, elas querem só as primeiras letras. Que é uma coisa também que eu acho, assim, às vezes muita hipocrisia. Vão fazer alguma coisa de diversidade com essa legenda, que nem eu falei, eu não dou bola pra essa legenda. Eu não me identifico com esse movimento do LGBTQIA, que se identifica que legal. Eu não me sinto representado por isso. Mas, estamos num país livre, né? Mas daí vamos fazer a grande passeata, não sei o que, do LGBTQIA. Daí só tem gay, lésbica, trans e bissexual. Assim, convidados pra palestrar. Eu nunca vejo convidar um assexual pra palestrar. As outras letras, sempre, tô puxando a brasa pro meu assado, porque eu sou assexual, mas eu não vejo convidar pessoas das outras letras num demissexual. Nós temos o alfabeto todo, mas é só as 4 primeiras que interessam. E gostam de botar o alfabeto todo, né? Uhum. Mas é aí que entra a palavra da lacração. É porque as pessoas, elas querem biscoito disso. Elas querem pegar a parte mais famosa e fazer um marketing em cima disso. Por conta disso que isso acontece. Ninguém vai dar bola pro assexual, porque o assexual não é tão famoso quanto o gay, não é tão famoso quanto a lésbica. Tu não concorda com isso? Concordo, e até acho que é um potencial desperdiçado. Eu creio que se mais filmes, mais séries explorassem isso melhor, muita gente ia olhar e ia ficar curiosa, nem que fosse pra falar mal, dizer isso aí não existe. Mas eu acho que ia desperdiçar a curiosidade, porque só estão dando mais do mesmo. É uma opinião que eu tenho, é muito mal explorado isso aí. Realmente é bem... Quem sabe até o Riverdale ficasse mais interessante se tivesse mantido esse lá o Jughead e ele falasse que não tem interesse, talvez a pessoa fique, mas que... tu viu aquela série lá que tem um cara que não gosta de nada? Que existe isso? Como assim? Eu acho que estão perdendo potencial aí, sinceramente. Não é nem só isso, mas tipo assim, não é apenas a letra A que é mal representada, existem diversas... E tem a coisa que a gente tá numa sociedade muito sexualizada. Não tem como tu gravar cenas sensuais, né, e picantes com um personagem assim. De repente tem isso também. Na verdade, um personagem assim, tu tá tirando vários elementos dele, né? Tem muitas coisas que você não vai poder usar. Eu acho que até por isso é um personagem difícil de trabalhar, se existisse um assexual. Mas, na verdade, eu acho que não é difícil. Eu acho que as pessoas, elas não se importam em pesquisar o suficiente pra conseguir fazer uma trama bacana. Porque se tu for ver o Todd, toda aquela cena dele... É muito engraçado. Eu rolei de rir assim, é muito bem feita. Vai estar passando aí na tela agora. Well, not all asexuals are aromantic. Think of it this way. One could be aromantic or be aromantic while also being asexual or be asexual. So you could be BB or BA. As for me, CAB. See? So, even within the 1% of the population that's asexual, there's an even smaller percentage that is still looking for romantic companionship. O Todd é sexual e aquilo tem diversas situações que ele se encontra que faz uma trama muito legal pro episódio inteiro. Só que as pessoas, elas não se importam em trazer esse tipo de coisa, né? E os casos que se importam são pouquíssimos. Eu só consigo pensar no BoJack Horseman, por exemplo. A gente tava falando do Riverdale, fizeram o filme, que é o The Artist. The Artist é a banda do pessoal que mora em Riverdale, que é baseado no gibi dos anos 60. Mas é antigo esse Não desenho? tem nada a ver com a Netflix. Mas... Eles fizeram um longa-metragem. E faz quanto tempo isso? Ano passado, eu acho. E daí, só que assim, o filme não tem relação com o Riverdale, não é continuação. É um filme separado, baseado no mesmo gibi, que é dos anos 60. E o filme se passa nos anos 60 na Índia. Neste filme, eles mantiveram o Jughead. Como é que o Jughead original, qual é o interesse dele? Aparece, tem isso no gibi. Tem um amiguinho dele pensando na namorada. E tem a outra amiguinha dele, sei lá, a Melody, pensando no namorado. E ele pensa o que em cachorro quente e hambúrguer. São as paixões dele, é comida.
Isso tem no filme, eu achei muito legal que eles mantiveram isso. Isso é bacana, né? Mas eu acho até interessante eles resgatarem isso do personagem, mesmo depois de terem feito uma adaptação tão diferente dele, né? Porque pra quem não sabe, o Riverdale, que você deve conhecer da Netflix, ele é baseado num gibi muito antigo dos anos 60, que inclusive tem até uma música famosa que eles tocam no filme. Foi feita pro desenho. Pro desenho. E ela fez sucesso, que é o Sugar Sugar. Sim, teve um gibi, depois teve um desenho, né? E a Sabrina Spellman, ela estuda na mesma escola que eles. Ela aparece no desenho e no gibi. A Sabrina, aquela bruxa da Netflix. Spin-off do Riverdale. Ah, é? E o Scooby-Doo, eles queriam pegar e copiar o Riverdale, mas não queriam, pra não deixar tão na cara que era a cópia do Riverdale, em vez de ser banda, originalmente o Scooby-Doo ia ser com banda. Uma banda com cachorro. Eles resolveram resolver mistérios, era uma banda que resolvia mistérios. Eles tiraram a parte da banda fora e ficou só resolvendo mistérios. Então o Riverdale é mais antigo que o Scooby-Doo. É mais antigo. Eu não fazia ideia. O Riverdale eu acho que é de 64, a Sabrina, se eu não me engano, é de 65. Por isso que a série da Netflix, ela se passa na nossa época, mas ela é toda customizada dos anos 60. Entendi. Tá, mas As roupas, os carros. Tá, mas é o seguinte, primeiro veio o gibi, certo? Depois teve o desenho, isso? O desenho veio depois. Tá, e depois teve um filme no meio disso ou já foi direto pra série? Eu não sei se teve filme, mas a série é bem mais recente, né? A série é de 2016. O desenho é dos anos 60 também. O gibi é de 64 ou 65. O desenho é de 68 ou 69. E o Scooby-Doo é de 1970, o desenho. Pois é. O Scooby-Doo não teve gibi, foi direto ao desenho. E o próximo tópico seria a respeito de qual que é o papel da cultura woke nos dias de hoje, né? Eu já disse no começo do programa que a cultura woke hoje em dia ela veio como uma espécie de representação de minorias, né? Só que a grande questão nisso tudo é se ela consegue fazer o objetivo dela ou ela só dá material para as empresas conseguirem fazer mais dinheiro. Qual que é a tua opinião sobre isso? Tu acha que a cultura woke ela é algo positivo e isso é uma maioria ou isso é uma maioria ela é algo negativo? Ela não consegue representar quem ela tá querendo representar. As que perguntem, eu acho que ela começou até, de repente, com boas intenções, a se perder no meio do caminho. Eu concordo. Que eles acabam defendendo até minorias antagônicas, sabe? Tipo, que não... Bem complicado. Mas o correto seria as pessoas se enxergarem como pessoas. Eu fui criado assim, eu vejo outra pessoa. Tanto faz se é chinês, se é japonês. Concordo. Se é da África, se é da Europa, eu vejo uma pessoa. Se o currículo for bom, eu contrato pra trabalhar, que eu já fui empresário, né? Eu olho o currículo, é uma pessoa ali, entendeu? Eu não tô... Mas nem todas as pessoas pensam como tu. Eu sei disso. Mas assim, no momento que a gente começa a se preocupar demais, nossa, minha empresa não tem nenhum japonês trabalhando aqui, eu preciso contratar um asiático para participar da minha empresa, porque eu tenho 15 funcionários e nenhum é descendente japonês. Uma das coisas muito interessantes que eu tenho acompanhado nesses últimos tempos é que a Ubisoft vai fazer um samurai negro em pleno Japão feudal. Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu não sabia disso, não sei. Eu até dei esse exemplo antes ali no vídeo, de como é que, do Japão de 1200, como é que retrataria. Bom, assim, seria algo estranho, né? Podemos concordar com isso. Porque, assim, não era todo dia que tu via um samurai negro naquela época. Então, eu acho que o preconceito tem que ser um dos pilares desse jogo, né? O pessoal tem que mostrar esse samurai passando por situações preconceituosas. Se eles não colocarem esse tipo de coisa no jogo, daí, pra mim, vira uma lacração. Porque é algo que não faz sentido, é algo que não casa. E eu acho que a cultura woke, ali, o identitarismo, teve um ponto de equilíbrio ali, que foi dos anos 90 até 2010, 12, 14, que foi quando as pessoas, elas estavam na vibe de aceitar as diferenças. Aceitar as diferenças é diferente de negar as diferenças. O que tá acontecendo agora? As pessoas, elas negam as diferenças. É para aceitar todo mundo, mas a gente nega as diferenças. E o que nos torna quem nós somos são as diferenças. Você nunca vai ter duas pessoas iguais. Até os gêmeos idênticos além de ter as impressões digitais diferentes, né? Cada um tem a sua personalidade. Então, as pessoas, o que nos torna seres únicos são as nossas diferenças. A diferença de uma pessoa para outra. Então, nós temos que acolher as diferenças. Nós temos que abraçar as diferenças. Não negar e fazer de conta que é todo mundo igual. Porque nós não somos iguais, nós somos diferentes. Eu acho que isso é uma boa frase para encerrar, né? A gente não tem que julgar as diferenças, mas aceitar elas, né? E aceitar que elas existem, né? Exato. As diferenças existem e sempre vão existir. Só que a gente não tem que tratar isso como um problema. Afinal, a gente
só é uma sociedade por conta das nossas diferenças. Se fosse todo mundo igual, não existia nada. Então, eu acho que a gente pode concluir com o seguinte. Pra mim, na minha opinião, a lacração, ela sempre é quando ela vem de uma maneira forçada. Por exemplo, quando no Justiça Jovem, o Aqualad simplesmente aparece com um namorado sem ter construído essa vontade do personagem anteriormente. Assim como no The Boys, com o francês, que nunca foi dito que ele era homossexual, e simplesmente na 4ª temporada ele aparece com um namorado, só pra fazer uma pauta ali, e lá pro final da temporada eles simplesmente removem o namorado dele e jogam pra escanteio e ele volta com o interesse romântico hétero dele, né? Isso eu acho uma sacanagem, porque se tu quer botar uma bandeira, tu tem que ser bagual de seguir ela até o fim, na minha opinião. Então podemos dizer que a lacração, ela vem quando ela não é bem construída. Acho que é isso. Gostaria de falar algumas coisas pra concluir, Rafael? Qual que é a tua opinião final sobre esse assunto? Eu acho que as pessoas têm que aprender a se enxergarem como pessoas. Enxergar uma pessoa, ali tem outra pessoa. Sem julgamento. Quando a gente chegar nesse nível, não precisa mais desse tipo de coisa. Realmente. Que não está funcionando direito, sinceramente. E nesse caso a gente entra na Sweet Baby Inc., né? Que é uma empresa que dá consulta sobre ideologia para outras empresas. Isso eu acho algo muito... Não sabia nem que existia isso, e é muito estranho, porque quem é que vai fazer a consultoria? Quem é que é a pessoa que é tão... Quem é que faz parte de uma equipe que é tão bambambam pra apontar o dedo e dizer que tá faltando representatividade aqui? Quem é que tem esse nível de perfeição, de sofisticação pra saber o que tá certo e o que tá errado? É até um pouco arrogante, né? Parando pra pensar, algo que não faz muito sentido. Mas inclusive a Sweet Baby Inc., ela não dá consulta só pra gamers, mas como filmes também. E séries também, né? Se tu tem um filme que tu acha que as coisas ficaram um pouco estranhas de uma temporada pra outra, provavelmente tem o dedo da Sweet Baby Inc. Se eu não me engano, uma empresa canadense, que foi fundada não faz muito tempo, justamente pra botar aquele dedinho podre em certos conteúdos, né? Então, acho que é isso, pessoal. Encerramos por aqui. Por favor, deixe seu like, comentário. Quero agradecer muito ao Rafael por ter vindo aqui hoje para um papo elegante, uma estreia do Conversa Elegante aqui, né? Esse programa aqui de hoje pode não ter sido tão bom quanto os próximos que vão vir, afinal a gente tem que construir, né? A gente faz o primeiro, que é o piloto, que no caso é esse daqui, para depois a gente melhorar. Mas enfim, espero que tenham gostado, assistam os vídeos que estão aqui na tela e a gente se vê na próxima.